Eba! Liderança Chat, Silvia Belton. Que prazer, Silvia, você aqui, hein? Gente, todo mundo me ouvindo? Faz um okzinho se o som tá legal, se vocês estão me ouvindo. Se a imagem tá boa. Tá? Muito bem, muito bem. Vamos aguardar um pouquinho aqui. A Tânia já tá na área. Esperar as pessoas entrarem, né? Que hoje a internet tá melhor um pouquinho. Eu tenho feito algumas lives à tarde e tem sido um pouquinho mais difícil à tarde. Débora Garcia, Amanda Vilas Boas, De Vilas Boas, dando aqui Mulheres Despertas, dando boas-vindas a todas. Falar um pouquinho, né? Sonhar um pouquinho com a Grécia. Vai ser muito bom a gente estar aqui sonhando juntas essa viagem. Eu vou apresentando a Tânia. Conheci a Tânia através de uma recém-amiga em comum, assim. E quando eu falei com essa amiga, ela falou: pá, você tem que conhecer a Tânia. O teu projeto com mulheres tem tudo a ver com o que a Tânia faz. Eu falei do projeto de viagens, que eu tinha esse braço, Mulheres Despertas, e eu conheci a Tânia dessa maneira. A gente ainda não se viu presencial. A Tânia, ela é fundadora do projeto Integral Woman. Ela é diretora da agência de viagens, que é uma agência diferenciada, também chamada Integral Woman Tour. Ela mora em Portugal, a Tânia. Ela é mãe de 2 mulheres e ela tem o Ian, que é o netinho dela, de 3 anos. Acabou de fazer 3 anos. Eu vou chamando a Tânia aqui. Tânia, tem um link. Você tá vendo um link aí para você poder, para eu poder te chamar? Foi? Será que foi, gente? Você achou o linkzinho aí? Aqui, agora sim. Eba, eba! Foi? Te chamei. Beleza. Eba! Ei, como? Ai, que bom, né? É que às vezes a conexão tem um time ali, né? Eu tô vendo algumas lives e sempre você também, né? Deve estar vendo bastante live. E tem um tempo mesmo. Tem um tempo pra coisa ir, né? Pra coisa acontecer, Mas o bacana é né? que tá todo mundo chegando. Eu já vi pessoas aí, nossas embaixadoras da Integral Uma, que estão prestigiando, mulheres Legal. despertas. Muito bom, muito bom. Tem, Renata aqui, ó. Renata entrou. Também tem muita amiga aqui hoje. Tem clientes, né? Pacientes que daqui a pouco também estão entrando, que falaram que tem interesse. Hoje, na verdade, é um bate-papo, né, Tânia? Eu chamei você aqui porque virtualmente a gente teve uma conexão, né, Tânia? Forte, assim. Maravilhosa. A gente teve mesmo dos projetos e a gente ficou namorando muito. E antes do corona, a gente estava já idealizando a viagem para a Grécia, né? Pois E é, aí só nós, em vez de ser num time, deverá ser outro. deverá ser outro, exato.
Tânia, eu queria convidar você a falar um pouquinho do seu projeto, né? Eu acabei de te apresentar aqui, que você, né, está à frente do projeto Integral Um Brasil. Eu queria te convidar para você, né, trazer para as mulheres que não sabem o que é o seu projeto. E depois a gente fala um pouquinho da viagem, né? Mas um pouquinho conta da sua história. Eu adoro história, eu adoro tecer história das pessoas. Então eu chamo as pessoas para tecer história junto, né? Ai, muito bem. E história é o que não falta para mim, porque é assim, conforme a gente vai tendo um pouquinho mais de idade, né, as histórias vão aumentando. Sim. E eu, na verdade, há 30 e tantos anos já faço eventos, e nessa minha jornada de ter uma produtora de vídeo que se transformou numa agência de publicidade, publicidade e eventos, eventos de incentivo, uma revista, professora na universidade aí em Morumbi, depois na pós-graduação da PUC de Maringá. Bem, é uma história longa, né? Você foi professora de quê, Tânia, na faculdade? Na faculdade de turismo e na faculdade de eventos, com algumas cadeiras ligadas a eventos. Tá, uhum, evento, tá. Isso. E depois cursos abertos, que aí eu fui convidada, vim dar o primeiro curso em Portugal em 2003, logo depois que eu lanço uma revista sobre eventos. E daí começaram as solicitações, participei de vários congressos aqui, que foram me deixando apaixonada por esse país, Portugal, sabe? Cada vez que eu vinha, eu não queria ir embora. Você tá há quanto tempo aí em Portugal, Tânia? Há quantos Então, anos já? eu morei 4 anos, que aí eu dirigi uma Tá. agência de eventos aqui dentro de um grupo empresarial português. E voltei para o Brasil. Fiquei 7 anos aí no Brasil, fiz gestão de estádio de futebol durante a Copa do Mundo, fiz Uau. Olimpíadas, fiz muitos eventos. E daí o que aconteceu? Quando eu volto de Portugal, as mulheres ouvem meus relatos dos palácios, dos fortes, das fortalezas, da gastronomia, do vinho, e Ficaram elas. loucas, né? Ficaram loucas. A Afrodite baixou, né? Quando a gente fala disso, a Afrodite está sempre perto, né? A Afrodite Exa- está querendo. Então, olha só, Afrodite, que é a deusa grega, e o que seria similar a Vênus, né? E Sim. Dionísio ou Baco. Aham, exatamente. Faz uma dupla, né? Exato. Então, Fantástico. Dionísio, né, que é o deus do vinho, né? Então, quando a mulherada falou, quero viajar para esse país. Eu falei, pera lá, eu tenho todo o conhecimento, eu já fazia eventos de norte a sul de Portugal. Então, eu resolvi fazer uma viagem para Portugal. Era meu único objetivo, uma viagem por ano. Olha só, que objetivo Nossa. pequeno. Para Tânia, quem não, só um recorte, né? Quantas viagens você faz por ano? Sério. Bom, antes do corona, eu tô falando óbvio, né? Mas quantas sim, viagens você faz? cerca de 6 viagens Sim. personalizadas, exclusivas, e eu acompanho todas estas viagens. Isso que é o mais incrível para mim. Além disso, você acompanha, além de produzir tudo, você ainda acompanha, né? Tá. Pois é, porque o que acontece? Muitas das mulheres, elas quando vão para o exterior, e eu faço as viagens sempre para o exterior, elas não se sentem seguras. É ou não é, mulherada, que está assim escutando? Muitas não se sentem seguras pelo idioma, porque nunca saíram do Brasil, ou porque é a primeira vez que eu vou viajar sem marido, sem namorado, sem, sem Sim. família, né? Então essa Uhum. mulherada fala assim, se eu tô com a Tânia, tá tudo resolvido, porque se eu tiver problema de saúde, como já aconteceu, por exemplo, uma das mulheres, isso foi no ano passado na Grécia, você quer saber? Ah, olha, O conta. grupo foi ver um pôr do sol maravilhoso na ilha de Creta, onde nasceu Afrodite, por sinal, né? Exato, exatamente. Então, aquele pôr do sol fantástico, e uma das senhoras escorregou ali, o mar é todo cheio de pedrinhas, né? Mediterrâneo. Uhum, Então, uhum. ela escorregou nas pedras e, como ela disse, ela foi beijada pelo Egeu. O Egeu puxou Nossa, ela. gente, que imagem. Que imagem, gente. Então, ela caiu, mas ela caiu de boca nas pedras ali E do mar. ressignificou a experiência dela, né?
muito legais. Porque as mulheres, em princípio, eu levo também homens, mas não em todas as viagens, elas são divertidas, elas estão mesmo viajando para ter uma nova experiência, quer seja gastronômica, olá, olha aqui, estou vendo gente Você vê, querida aqui gente, entrando. Jário deu uma expatriada, olha, que Pois legal. é. Ela morava em Dubai, essa querida amiga que está Hum, nesse momento falando bem-vindo. olhar. Eu a Aham. conheci em Dubai quando eu levei um grupo É, e agora ela está morando no norte da Europa. Eu não sei se é Suécia, é isso, amiga? Suécia, Noruega, Dinamarca, um desses três países agora me escreve aqui fugiu. onde você está morando, Diário de uma Expatriada, que a gente quer saber. Ô, Isso. Tânia, você Oi. está falando uma coisa super importante, né? Eu levei um grupo em 2013 para a Grécia, faz exatos 7 anos, né? E assim, é impressionante, né? A minha experiência foi de uma viagem iniciática. Assim, era um grupo bem pequeno de mulheres. E eu quero muito ouvir de você a sua experiência nesse sentido, né? Porque dentro de uma viagem. Porque quando a gente fala assim, é uma viagem iniciática, parece uma coisa muito espiritual, uma coisa mais. Vamos dizer, que não pode ser divertida se é espiritual. E não, né? Porque nós mulheres, a gente sabe fazer dentro de uma viagem que também tem um benefício psicoespiritual, de um desenvolvimento psíquico também muito acelerado na viagem, porque a gente vive na viagem 10, 15 dias de um aceleramento de Intensos. tudo, intenso, né? Super Exato. intensos, exatamente. Então, é assim, primeiro, a nossa amiga aqui já respondeu, ela está na Finlândia. É, Nossa, querida. uau! E em segundo lugar aí, essa coisa das mulheres realmente terem um aprofundamento, né, quando estão em determinados lugares, e a viagem é isso, é um abrir cabeças, olhares, ouvidos, porque a questão dessas mulheres estarem viajando já é, em geral, não é só para contemplar o bonito de um céu, de um sol, Exatamente. É isso mesmo. vai mais além. A mulher, ela, em geral, não quer entrar num resort e ficar sentada, né? Ela Sim. quer mesmo conhecer história, arte, gastronomia, viver. E é aquilo que eu estava falando, as mulheres vão se conectando. Eu fui para Dubai e eu conheci essa amiga a hora que eu cheguei lá. Eu, Uhum. eu falava com ela pela internet. Pela internet a gente não fala só, não tem só os sites de namoro, tem também de conhecer outras empreendedoras mundo afora, né? Então eu Uhum. falei com ela e ela marcou, foi me visitar no hotel e ficamos amigas. E agora, como ela acompanha o marido quando viaja de um país para outro, né? Porque ele é um engenheiro, enfim, ela tá aí. Mas é isso, as mulheres viajam por propósito, Uhum. não Uhum. apenas. Ah, mas por que eu quero ir para a Grécia? Eu quero ir para a Grécia porque eu quero entender as deusas. Olá, tá o Exato. Bruno entrando aqui. Meu Bruno, marido, gente, ele entra para dar uma prestigiada, né? E para ver se que tá tudo bom. ok, assim. Bruno, olha, vou raptar a Pati para a Grécia em Nossa, 2022. que A chato, minha... né, gente? Muito Inclu... bom. Inclusive, Pati, falando dos. Olá, só para conferir se está tudo ok, ele está Conferir se falando. tá tudo ok. Imagem, som, né? Aham. Então, o que a gente mais curte fazer, eu, enquanto produtora de uma viagem, é pensar como que a mulher vai poder desfrutar daquela gastronomia naquele lugar, que nem entre maio e junho é quando a Grécia, ou melhor, Atenas tem aquele aroma de laranja, porque as ruas todas têm laranjeiras.
Eu fui eu fui no começo de maio, exatamente isso, gente. É uma coisa impressionante ver assim a primavera, né? Já dentro A da primavera, primavera, isso. a primavera, exato. Então, e a Uhum. primavera, ela vem com isso, com flores e vem com esse aroma maravilhoso. Então, tem aqui alguém perguntando alguma coisa. Ai, vamos. Mulheres viajam para vivenciar o que de mais belo tem é a Cris, né, Glara? É o que Aham. mais belo tem naquele íntimo nosso, como você falou, gastronômica, paisagens, companhias. Uhum. Então, Exatamente. aromas e sabores fazem parte de uma viagem para a Grécia, sim. Uma das coisas que o pessoal todo sabe, né, é que na Grécia existe a tal da salada grega. O que, É. que é salada grega, gente? Não, eu vou te falar uma coisa de uma experiência pessoal, desculpa te cortar, mas é que assim, eu nunca na minha vida eu comi um tomate com aquele gosto que tem lá, de verdade, gente. Assim, é fora da curva para mim é o tomate e iogurte grego. São duas coisas que para mim são Nossa, fora da curva. Eu não sei, eu falo, gente, que tomate é esse? Que aqui a gente, assim, não é outra coisa, é outro tomate, assim. Eu é outro não sei. tomate. Então, lá eu posso dizer que aqui em Portugal também se encontra esse tomate. Você pode vir para cá que você vai encontrar. Aquele é Tá. saboroso, ele tem uma cor, um aroma, tudo é realmente maravilhoso. Agora, a salada grega, que é composta por tomate, pepino, orégano, cebola e uma bela de uma fatia de um queijo feta. Tá. Gente, que também não encontramos este queijo, a gente pode ter um tipo feta aqui, aquele lá a gente não encontra também, viu, aqui. Pois é. Então, isso regado a muito azeite grego, porque, por exemplo, a ilha de Creta é a ilha que mais produz olivas, né? Uhum, E por conseguinte, o azeite. E por uhum. conseguinte, sabonetes, cosméticos, tudo feito das azeitonas. Das azeitonas, olha só que sincronicidade. Eu mandei agora, antes de entrar na live, eu mandei para algumas amigas e tal, e a Heloísa Beluso estava nessa lista. Ela falou, Pati, eu não acredito que você está nessa parceria com a Tânia, porque falou tão bem de você. A Elo falou tão bem. E foi com a Elo que eu fiz essa viagem. Ela estava nesse grupo de mulheres em 2013. E a gente passeando nas ruas, a gente encontrava creme facial de oliva, umas É, coisas impressionantes, essa coisa do sabonete, de tudo para pele de oliva, e não deixa a sua pele oleosa. O mais louco é isso, né? Quem tem pele não. oleosa não fica mais oleosa, né? Que aqui. Então, Ela equilibra esse tipo de azeite que é muito puro, ele acaba equilibrando. Eu não sei, eu não entendo de cosmético, mas é isso que acontece. a Bela E Natural tá aqui. Eu tenho uma amiga que faz cosmético natural. Depois, se tiver alguma coisa a dizer, Lana, diga pra gente sobre isso. bom, eu queria também falar um pouquinho para você dessas experiências de ir para Grécia, que não é apenas a gastronomia ou a história toda das deusas, né? Mas existem lugares fantásticos como Meteora. Não sei se Hum. você foi a Meteora. Não fui. Foi um lugar que faltou no meu roteiro, assim, que eu coloquei ele no roteiro seguinte, que será esse, né? Esse é imperdível. Conta um pouquinho de Meteora, porque diz que tem uma energia da deusa muito forte lá, dizem, assim, né? Que tem uma questão feminina lá fortíssima, né? Então, na verdade, eu acho que existem várias energias. Porque Meteora é uma área, é uma região cheia das montanhas, feito Capadócia, assim, só para você entender. E no Uhum. cume dessas montanhas existem monastérios ortodoxos. Que antigamente esses monastérios ortodoxos para se construir era uma coisa de louco, porque são montanhas separadas da parte fixa. Então, hoje existem pequenas pontes que fazem a conexão, né?
mas Uhum. era tipo alpinista para chegar lá e começar a construir. Depois fizeram alguns artefatos para subir material de construção, né? E existem 24 monastérios em toda a região. Só que desses 24, só 6 estão hoje operacionais. E quando nós visitamos Meteora, nós visitamos 2. Um é um monastério de monjas e um de Show. monges. Tá. E é impressionante a diferença entre um e outro. Por quê? Porque a dos monges é muito bonito, mas a das monjas, você sente a energia do amor, do carinho, do acolhimento. Elas estão lá na entrada, nos recebendo. É uma Nossa, coisa gente, que assim, coisa. fora Que toda coisa. a manutenção muito bem cuidada dessa área desse monastério lá em Meteora. Aham. Outro lugar maravilhoso é Delfos. Delfos eu fui. Antes da gente entrar em Delfos, queria só ter, eu tô com uma dúvida. No dia que se vai para Meteora, é possível dormir no monastério? Assim, tem essa possibilidade ou não? Não, Não é não aberto. tem. É só Tá. visitação mesmo. Tá. Aí nós Uhum. dormimos na cidade, porque os monastérios ficam no alto, né, no cume dessas montanhas, e esses monastérios são mesmo para visitação e oração. Só ficam lá as monjas, que são poucas, e monges nos seus respectivos Tá. lugares. Não, Uhum. e tem horário e tudo mais para visitação. O que existe Uhum. ali, bem na chegada dessa região, são os ícones. Já ouviu falar em ícone grego? Acho Vou que não. mostrar um para Vou mostrar um para você e a gente vai na Tá. fábrica de um. Por quê? É. Existem os santos ortodoxos. Olha isso aqui, gente. Com Nossa, tem muito para vender lá, né? Eu lembro agora. Então, isso daqui Que lindo, que é lindo. folha de ouro. Aham, E exato. você, e você vê a confecção. Nós vamos numa fábrica de ícones para Uhum, para ver como que são feitos. É muito lindo, muito lindo. A gente vê o pessoal fazendo, os artistas. Então é uma uhum. técnica linda. Você pega a folha de ouro na sua mão, aquela Nossa, leveza e que tudo lindo. mais. E aí tem os santos ortodoxos, todo mundo está conseguindo ver, não é? Uhum, uhum. Então, isso é algo que é especial e é ali que se faz, é nessa região que se faz os ícones, tá? Antes da gente entrar em Delphi, queria colocar aqui, né, que eu sei que tem muita gente interessada também em arquétipos femininos aqui hoje, né? Eu vejo que quando a gente empreende uma viagem, assim, entre mulheres, eu vejo que é um empreendimento de si também, sabe? É quando a gente também empreende algo, porque às vezes a gente guardou dinheiro muitos anos, ou a gente conseguiu, assim, esses dias off de momentos que a gente está com filho, com marido, e aí a gente conseguiu esse momento pra gente. Então, puxando aqui um arquétipo que eu gosto muito, e eu acho que você tem ele bem desenvolvido para fazer tudo isso que você contou que você fez e faz, é o arquétipo de Artemis, que eu queria puxar aqui, essa deusa, né? Ela é uma deusa arqueira. Então, para que a gente desenvolva uma intimidade com ela e para que a gente desenvolva a nossa independência feminina, né, seja ela emocional, financeira, a gente precisa desenvolver esse arquétipo, né? O que é a arqueira? Aquela parte em mim que flecha os próprios objetivos, né? A Artemis, diferentemente de Deméter, que é a deusa da fertilidade, ela é a grande mãe, ela cuida de si. A Deméter cuida dos outros, como mãe. A Artemis, ela cuida de si. Ela cuida do seu invólucro, ela cuida do seu contorno, né? Então, ela cuida para poder flechar os próprios interesses. O que, né, muitas pessoas falam, ai, mas isso é egoísmo. Não, não é. É um desenvolvimento de algo fundamental para a gente empreender a nós mesmas, não é, Tânia? Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. É tão fundamental
quanto nós monetizarmos as nossas atividades profissionais bem remuneradas. Por quê? Se nós estamos bem remunerados, nós podemos compartilhar com outras pessoas, eu posso contratar pessoas para trabalhar comigo, eu posso valorizar outros trabalhos, outros profissionais e compartilhar esse valor que eu recebo, né? E eu vejo que no Brasil nós temos uma mentalidade que o dinheiro ainda é pecaminoso, quem tem dinheiro é porque roubou. Não, gente, que é isso, vamos lá. Exatamente. A gente trabalha, rala pra caramba. Mudar a relação com o dinheiro, né? E uma viagem dessa, ela muda a relação com muitos aspectos interiores nossos, assim. A gente sai, eu sempre digo isso, né? Quando a gente está num círculo feminino, e de alguma maneira a viagem é um círculo feminino também, a gente acaba tendo a possibilidade de se parir, quer dizer, parir partes nossas, que a gente até ali não tinha parido, e a gente também pode ser doula, a gente pode doular outras mulheres, ou seja, também ajudar que outras mulheres possam parir partes de si, né? Partes de seu desenvolvimento psíquico, porque uma vai sendo o espelho da outra, e eu adoro essa imagem quanto a gente pode crescer juntas, na verdade, né? E cresce mesmo. Todas nós somos deusas. Todas, cada uma com a sua característica, e é por isso que num grupo de mulheres nós nos complementamos e crescemos juntas. E eu tenho trabalhado algumas viagens com alguns terapeutas, e uma das coisas que a gente tem feito que é muito legal é que uma é o anjo da outra. Então, quando nós temos... não é bonito? É como se uma fosse a deusa protetora da outra. E com isso a gente consegue uma harmonia desde o início da viagem até o final. E olha, pessoas que vão se encontrar naquela viagem continuam replicando outras viagens com aquela parceira que conheceu naquele momento, né? Eu trabalho da seguinte forma, vocês que estão aí nos ouvindo. Nós já conhecemos as pessoas que vão viajar com a gente antes da viagem. Isso que eu queria te perguntar. Mesmo que você nunca tenha visto. Porque eu vou abrir um grupo, né? Então, como é que funciona, né, essa coisa da viagem? Primeiro, como a nossa viagem está prevista para 2022, início de 2022, espero eu que seja em maio, né? Maio, estamos querendo que seja em maio. Isso, em princípio está lá na data já de maio. Por quê? Porque maio é o mês das mães, mulheres que fazem com que esse planeta Terra tenha toda uma fertilidade, vamos cuidar dele. E porque é primavera, então é um solstício que tem a primavera, depois chega o verão, e é a estação mais gostosa mesmo, que está tudo florido, que está bem bonito para passear, uma temperatura agradável. Então, é a melhor época. Daí, as pessoas agora... Tânia, né, vou falar com você. Paty, quero viajar com vocês, Então, vamos começar a planejar já. Como funciona? Primeiro, elas vão se inscrever como interessadas. Número 2, eu vou dar minha dica de ouro. A minha dica de ouro, olha lá, entrou a Cristina da Rede Mulher Plena também aí. Oi, Cris, legal. Muita gente boa aqui, gente. Aqui não tá dando pra gente falar todo mundo. Sandra Guebar, Experiência Ser. Muita gente aqui. Muita gente que veio prestigiar. Ju. Eu até tô aqui colocando para um grupo. Pessoal que viajou a última vez comigo para a Grécia, que foi o ano passado, é um grupo que eles não se desgrudam, é demais. Porque existe esse laço que vai se... Acho que não com todo mundo, né? Mas assim, existem laços que vão se fazendo naturalmente dentro do grupo. Aprofunda. Isso é então, fantástico. só para completar, a dica de ouro, qual que é?
A dica de ouro é, pessoal, mas o euro tá caro, lá, lá, lá. Abaixou? Compra euro e coloca dentro do envelope. Mas tem gente que fala assim, mas onde que eu vou comprar euro? Como que eu começo a guardar para comprar? Então, pega R$ 5 todos os dias, põe no envelopinho, por fora do envelope, para meu sonho de ir para a Grécia em Adorei. 2022. Gente, adorei. Isso Sério, é, adorei. isso é PNL, gente. A hora que você É. olha o envelope, pode até colar lá uma imagem de Grécia, bandeirinha da Grécia. Enfim, você vai fortalecendo o teu desejo para atrair cada vez mais essa viagem. Todos os dias, meu envelope vai lá. Chegou de tarde 5, no outro dia eu ponho 10, tiro 5, que é para ir crescendo. Quando chega no final do mês, passo num shopping, numa casa de câmbio e transformo aquele real em Em euros eu. na minha Uhum. viagem, certo? Então, Uhum. esta é a dica de ouro para que você. E é muito legal. Imagina, se você guardar R$ 5 todos os dias, é o equivalente a €1, vai. Então, no Uhum. final do mês, você tem 30 euros. Olha que legal! É, E, exatamente. e Sim. todo mês você vai. Agora o euro está um pouco alto, mas quem sabe volta aos 5 euros, aos 5 É, reais. E aí é. todo mês você vai 30, 30, 30. Imagina, você tem 20 meses por aí, você vai ter 600 euros quando você sair para viajar, para Uhum. levar. Uhum. Sim, sim. Legal, né? Mas é o Agora, ato, né? É a atitude de você ir lá todo dia, colocar o seu dinheiro na sua intenção do seu sonho, né? Isso é muito poderoso isso. para o nosso subconsciente, né? Ir lá, fertilizar todo dia o seu sonho, né? Materialmente lá colocar. Agora, Tânia, depois eu vou voltar um pouco nessa questão financeira, porque algumas pessoas antes da live me perguntaram, mas quanto que é mais ou menos uma viagem? Eu acho que a gente pode no final falar um pouquinho talvez desse, né, para as pessoas já saírem mais ou menos com o valor na cabeça. Mas vamos falar de Delfos, que eu tenho uma imagem bem importante para contar sobre Delfos e queria que você trouxesse a sua visão de Delfos também e falando para as pessoas o que é Delfos, né? Eita, energia linda, né? Bom, Delfos é uma região que já a caminho de Meteora nós passamos, e é onde Apolo, sabe aquele bonitão, o deus Apolo poderoso, O Lindel, é. E que ele é irmão seduziu. de Artemis, né? O Apolo. Ele é irmão gêmeo. Pois é, e seduziu a Afrodite. Sim, Dois lindos, né? Afrodite, sim. amor, com Apolo lindo, só podia dar nisso. É tanto que ela foi expulsa de Creta e foi para Chipre, né? Sim. Enfim, Delfos carrega ali não só uma energia do local, mas ali foi criado um centro de energia onde as pitonisas, que eram as videntes, que faziam então a vidência para os grandes imperadores e caras da época, e elas que diziam se devia guerrear, se não devia, se devia plantar isso, aquilo e tal. Então, eram as videntes da época, gente. Gente, é incrível isso. Era exatamente isso que eu ia trazer. Gente, é muito impressionante. E assim, eu tive uma experiência lá de pegar o círculo e pedir para todas nós, a gente dar as mãos e ficar em círculo e só meditar, assim. Bom, eu vou dizer, o grupo inteiro começou a chorar sem a gente. Eu não falei uma palavra porque eu senti que eu não precisava falar nada. A gente sentiu uma cura, vai. Eu posso falar nesses termos, porque todo mundo sentiu a mesma coisa. A gente sentiu algo ali aconteceu. Algum registro nosso aconteceu ali de milênios atrás. Algum registro que se ligou ao registro daquele local e algo se reconciliou, vamos dizer, se eu posso dizer assim, né?
E é muito lindo isso, porque as pitonisas, como você falou, eram as profetisas, né? Agora, nós, né? Eram as profetisas, profetizavam. Agora, como nós guardamos essas pitonisas dentro de nós? Quer dizer, é isso que eu gostaria, né? Como é que a gente acessa ou desperta de novo esses registros visionários dentro dessa mulher, né, interior nossa. Né? Olha, é tão incrível que durante esse trajeto que nós fazemos, é muito bacana a gente ter o time para fazer uma meditação, é muito bom a gente ter dinâmicas que estimulam, inclusive, nosso subconsciente a aflorar, né, sensações especiais. Porque quando você vê tudo aquilo, você se conecta. É impossível não se conectar. E além do mais, sabendo toda a história. A hora que você sabe de toda a história, você fala, gente, quem é que naquela época atravessava a Europa por aquelas montanhas, por aqueles lugares todos, para chegar ali, para entender se devia guerrear, ou se devia plantar, ou se devia... É incrível, é incrível. Exatamente, sabe? É impressionante. E eu fui num museu, eu não me lembro do nome desse museu, talvez você possa me ajudar, que inclusive tinha lá todos os artefatos de Artemis, das deusas, e tinha o caldeirão das pitonisas, onde elas entravam no caldeirão. É um caldeirão preto, né, que tem um tripé, e elas entram dentro desse caldeirão para profetizar. E dizem que elas entram em transe porque tem um gás que sai do solo, elas aspiram esse gás, elas entram em transe e começam a visionar. Gente... É uma coisa de louco, né? Então, ali mesmo em Delfos tem esse museu, onde nós vamos ver as estátuas, vamos entender tudo que acontecia lá, e muitas peças que estavam na montanha mesmo de Delfos vão estar nesse museu, porque é uma forma de conservar, né? Então, esse é um lugar imperdível. Outro lugar incrível que meu grupo inteiro amou conhecer foi Olímpia, entender a história das Olimpíadas, né? Sendo que a primeira Olimpíada só tinha 3 concorrentes. Jura? Lá, Nossa, sim, era Zeus e os irmãos dele. E quem, depois... hein? Hades e... Ah, quem são os... Hades... Hades, será? Eu não sei o outro, não lembro. Tá. Mas o bacana é que em Olímpia você vai ver as ruínas todas e tem uma área onde haviam os monumentos dos desportistas que... Hoje a gente tem aquele que toma bolinha, como é que chama? Que tá drogado e vai para um jogo. Ah, sim. Não lembro desse nome. Bom, enfim, se ele tivesse drogado ou sacaneasse dentro dos dopado, jogos, né? tipo dopado, isso. Se ele sacaneasse e ganhasse os jogos tal, ele ia para ter uma estátua ali como fosse um cara menos preterido. E para outro detalhe também, as Olimpíadas eram só para homens. E, inclusive, os treinadores tinham que ser homens. E um belo dia descobriram uma treinadora disfarçada de homem. Nossa, gente, fantástico. Mas isso tudo é lá, né, nos resquícios da história, gente. Olímpia é uma coisa fantástica. A única mulher que podia entrar para ver os Jogos Olímpicos nessa época era a mulher de Zeus. Era. Era, então, exato. Então, olha lá, a Zilda foi com a gente, ela tá aqui, que legal. Zilda, prazer te ver por aqui. É muita história, né, Zilda? Viagem maravilhosa, ela tá falando. Que legal. A Reni Okuhara, é isso? Reni Okuhara?
falando. Delfos foi a cidade que senti mais energia na Grécia. Eu também, de verdade. Realmente. Pois é, então a Grécia tem vários lugares encantadores, existem culturas e subculturas lá dentro, porque dependendo da região você vai ter uma gastronomia mais ligada ao que é produzido naquele lugar. As ilhas, né, as principais ilhas conhecidas, as três, Creta, Santorini e Mykonos, né? Que são as mais conhecidas. A Zilda, fui. Foi mesmo. Então, Creta a gente tem não só a questão da oliva, né? Mas foi lá que nasceu Zeus. Supõe-se que ele nasceu em algumas colinas. E ali, então, nós temos toda uma história, não só de Zeus, como o nascimento de Afrodite na ilha de Creta. E nós ficamos num hotel maravilhoso, delicioso, à beira-mar. E o Museu da Civilização Minoica. Você esteve em Creta? Eu não estive em Creta, obrigada. Não estive em Creta, não. Então, precisa. Nosso grupo tem que ir para lá em 2022, não, tem que ir. Creta, Meteora, são roteiros que a gente precisa fazer, com certeza precisa fazer, né? A gente tá, acho que são o quê? 3h10 agora. Antes da gente falar de valores, essas coisas, tem alguém que queira fazer alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta já. Pra gente, algo que queira saber, aproveitando, né, a presença da Tânia aqui, que já foi tantas vezes para lá, ela pode sugerir coisas importantes. A mais importante de Creta... desculpa. A mais importante de Creta é conhecer a civilização minoica, a do Minotauro. Minoica. Sim. Sim. Exatamente perguntar. Então, conhecer a civilização minoica é algo imperdível, porque você vai conhecer o Palácio de Minos, as pinturas que ainda estão lá presentes, o Museu da Civilização Minoica é impressionante. Eles usavam copos de mármore no formato cônico. E aí você fala, mas como que eles iam colocar os copos assim em cima de algum lugar? Haviam bases perfuradas para colocar 6 copos. Olha que coisa genial, né? Não, eu vou pegar para vocês verem uma coisa incrível que você está falando. Eu lembrei, é que eu não sei se é desse período aí. Eu acho que não, deixa eu ver uma coisa. Eu não sei se Deixa eu ver que período que não tá falando, eu acho. Deixa eu ver. Mas isso ligado à civilização minoica? Isso então, mesmo. Olha, não é? Que é o bronze, é bronze isso. É bronze. Isso é de bronze. E olha que interessante. Você tá vendo que essa figura tá de peito de fora? Tá. São mulheres de peito. Isso é uma mulher de peito. Já essa expressão vinha, né, daquela época. Já vinha de lá? É mesmo? E esses braços erguidos é porque elas e eles estavam se conectando com o céu. Sim, e essa, na verdade, ela é chamada de deusa serpente. E ela não... Depois que eu cheguei no Brasil, que eu me toquei que ela não estava com a serpente nas mãos, porque geralmente ela tem 2 serpentes aqui. E na antiguidade, a deusa, ela era representada muito pela imagem da serpente. Por quê? Porque, na verdade, a serpente, ela está muito próximo da terra, então, né, mostra a ligação da mulher com a terra, com a fertilidade, com a terra. Os ciclos e a troca de pele também. Então, mostrando que a mulher é cíclica e a mulher precisa trocar de pele. Olha o gancho para todas nós, né?
o quanto isso faz sentido nas nossas vidas, né, contemporâneas e modernas, o quanto de quando em quando a gente precisa trocar a nossa pele, de fato. Eu sou apaixonada, ela tá aqui sempre no meu altar comigo, essa deusa, ela tá direto, né? Eu adoro. Olha, teve uma pergunta, se essa é para você. Se nós vamos realizar o círculo feminino durante essa viagem. Sim, Laninha, é a Laninha, né? Lã, sim, sim. A ideia de ir para Grécia é fazer o círculo feminino. Na verdade, eu acredito que o círculo feminino ele já está começando aqui hoje, tá? Eu tenho essa visão que o círculo ele vai se formando virtualmente. Tem um campo sistêmico que forma o círculo até a gente estar, né, estarmos todas presencial lá, mas ele já está começando a acontecer. Tá, Já, mas vai sim. já aconteceu bem. Já Estamos começou. aqui, já aconteceu. Exato. Mas eu acho que ela perguntou no sentido de prática. Sim, terão práticas, terão meditações, oráculos, que eu adoro um oráculo e a gente sempre leva oráculo da deusa, vai comigo. Meu oráculo, para quem sabe, já está desmilinguindo, porque é o oráculo que eu comecei os círculos femininos quase 20 anos atrás, mas ele vai com a gente, né? O oráculo da deusa. Lá existe o tarô mitológico, que aí é uma releitura do local onde nós estamos. Vale super a pena. É maravilhoso. Eu adoro esse tarô mitológico, porque, na verdade, ele faz todo um caminho do desenvolvimento psíquico, da individuação feminina que o Jung falava, né? Então, sim, a gente vai contar com muitas referências simbólicas para a gente fazer essa viagem, né, Tânia? E um lugar especial é o Cabo Sunion. O Cabo Sunion é um local que fica próximo a Atenas. Nós vamos de tarde para lá. E falei de Meteora, sim, Zilda. É porque Meteora, todo mundo fica impressionado. É ou não é? Quem já foi sabe que Meteora é impressionante. E o Cabo Sunion também. No Cabo Sunion nós tivemos uma experiência onde nosso grupo então utilizou, nós pegamos os galinhos de oliveira que ali tem e pusemos como uma tiara. Ai, gente, nós nos sentimos deusas. Uhum. Não, totalmente, gente, totalmente. E no meio, acho que essa viagem, ela contempla muitos aspectos do nosso feminino, né, Tânia, que nem você está falando. Contempla esse aspecto espiritual, psíquico, contempla o aspecto gastronômico, como você falou, e contempla, para mim, todos os aspectos sensoriais, né? Eu acho que uma viagem dessa, a gente desenvolve essa relação que a gente perdeu com o nosso sensório, né? Então, realmente sentir, realmente, né, palatar, realmente estar presente. Quando você pisa na Grécia, o teu sensório faz assim, parece que tem um radar que liga você. Eu não queria ir embora, de verdade, eu não queria, de verdade. Não queria. Então imagina os 5 sentidos. Chegamos em Atenas, aquele aroma de laranjeiras. Aí depois nós provamos a comida, a salada grega, o vinho grego, né? Então, o paladar, despertamos o 2º sentido. Terceiro, vamos ali no Cabo Sunion, num pôr do sol maravilhoso, perante o mar Egeu, naquele pôr do sol contemplar. Trabalhamos o 3º sentido, certo? Já estamos no 3º sentido. E daí nós seguimos e vamos até Meteora, onde nós vamos conhecer as fábricas dos ícones, vamos utilizar a nossa sensibilidade até poder pegar folhas de ouro, o tato. Já estamos no 4º sentido. E agora nós podemos usar o 5º sentido, que é a nossa conexão, não é? Nossa conexão através das dinâmicas que você vai apresentar. E vamos trabalhar, então, todos esses sentidos durante toda a viagem. Toda a viagem. Toda viagem. Quando nós estivermos lá em Mykonos, por exemplo, nós estaremos apreciando aqueles moinhos de vento
E vamos Exato. poder, assim, apreciar aquele aroma de mar e aquela brisa nos tocando. Gente, isso é incrível. É incrível. Mykonos, realmente, assim, a experiência Tem um bar lá que eu nunca mais esqueci, só que eu não lembro o nome do raio do bar, que era um bar magnífico, tipo pé na areia, assim. Gente, o que foi aquilo que eu vivi naquele... Era incrível. Então você pede seu drink e de repente você tá pé na areia, dentro do mar, assim, né? São umas experiências e dentro daquela sabedoria também, né? Que existe lá milenária. Não sei se esse sensório que vai abrindo, você se conecta. É incrível, assim. É muito forte, E né? Mykonos é o seguinte, é prazer. É prazer. Exatamente, Tânia, falou tudo. Mykonos é prazer. Você vai se liberar para sentir o prazer visual, para sentir a brisa, para sentir os barzinhos todos que tem por ali. Você vai Fervendo, né? À é, noite. à noite, de dia, você ferve a qualquer hora em Gente, Mykonos. é. Se Uma vocês delícia. querem essa experiência, é muito legal. Eu quero saber aqui quem vai acenar coraçãozinho que quer ver essa experiência. Cadê o coraçãozinho agora? Ó, Aqui. Estilo Barcó entrou, Flávia, uma amigona também, que está prestigiando. O mais legal disso, né, Tânia, é É. uma viagem que funde, que une, né, o corpo da mulher junto com o espírito, gente. Essa viagem faz uma união. Como a gente disse, o sensório fica muito ativado, então o teu corpo está o tempo todo ativado, junto com essas experiências, né? Olha lá, Enfim, do agora círculo. subiram muitos coraçõezinhos. É Vamos é lá. sinal que o pessoal quer ir para a Grécia. Muito boa, gente. É Ah, uma mas tem uma experiência. aventura. Vocês gostam de aventura? Tem uma aventura genial, sabe qual que é? Entre uma ilha e outra, a gente pode fazer de barco, né? São Sim, aqueles naviozinhos que são entre uma ilha e outra. E é uma loucura, quando você chega no porto, todo mundo sai correndo com as malas. é verdade. Eu passei por isso, gente. Isso é Não, fenomenal. É todo fenomenal. mundo passa por isso, amiga. Todo Não, tudo. E eu levei uma mala. O Bruno me. Gente, ele tira sarro de mim até hoje, porque eu levei uma mala imensa. Gente, não levem não mala pode. imensa. Porque vocês vão carregar aquele trem. E você vai ter que andar muito com aquela mala. Então, Olha, assim. eu oriento. Então, por que que eu abro um grupo do WhatsApp? A Zilda tá bem calmo, né, Bem Tânia? calmo. Muito. É, super, né? Porque assim, 1, 2, 3 e já! Todo mundo com as Nossa, que malas. aflição. É, Mas isso é o engraçado, por isso eu oriento. Mala de 23 quilos, ou seja, mala média, e uma mochila. Não vai de salto alto, porque tá. não vai usar. Não, gente, Vá com roupa descontraída, leva uma jaqueta leve. E daí é o seguinte, onde que você tem que colocar suas malas lá dentro do barco? Às vezes tem que colocar em prateleiras, né? E aí, se a mala tá pesada, gente, por favor. Mas é essa experiência que é o lance. Você nunca mais vai sim. esquecer, você vai dar muita risada. Então, vale a pena mesmo. Quem quer fazer perguntas aí ou fazer lembranças de viagens para Eu a não sei. Grécia? Tânia, você tem um horário aí? Porque eu tô sem o relógio e não consigo ver no celular. Porque 1 hora o Instagram corta. Eu não sei, eu tô perdida com o horário aqui. Olha, Que horas em são? 5 minutos vai cortar. Então, acho que Ih, vai agora cortar. Fechando, né? isso. Então, tá na hora Tá. da gente se despedir. Tá na hora de se despedir. Vamos fazer assim, é porque a gente não falou de valores, nada, mas quem tiver interesse, procura a Tânia no Integral Woman Brasil ou aqui no Mulheres Despertas, no inbox, no direct, que aí a gente vai respondendo, né, Tânia, as perguntas, porque você falou para mim que é bem interessante quem tiver interessada preencher uma ficha, deixar a sua intenção Isso. para a gente saber quem, né, quem tá
Quais são as possíveis interessadas? Porque com as possíveis interessadas para ir em 2022, eu já vou orientando o que deve fazer, quanto que vai ser, a partir de quando começa a pagar, paga parceladamente, enfim, tudo isso para que essa viagem saia no melhor dos melhores. Então, quem quiser também o meu WhatsApp, posso deixar ele aqui, né? Deixa, por favor, Tânia. Então, é Dri, o 11 obrigada. 961706228. Tânia Trevisan. Tânia Trevisan. Tá aqui. Pegaram, gente? Todo mundo pegou? Muito bom Maravilha. estar com vocês também. Dri, querida. Dri é uma querida. Dri vai com a gente na viagem. Opa. Laninha vai. Fer vai. A Flá da Estilo Barcó também. Rê. Ó, muita gente aqui que vai com a gente. Ótimo, maravilha. Isso que é importante já saber tudo que vai encontrar. Tudo não. Vai ser cheio das surpresas. Mas agora é vocês se encantarem. Obrigada, Iva, gente. Um beijo muito grande. Eu aproveito para convidar, se hoje às 18 horas do Brasil, quiserem entrar numa live sobre eventos, vai ser muito legal. E é no Integral Uma Brasil. Tá? Que bacana, tá bom. Maravilha. Eu vou também fazer... Muito legal, gente. Eu vou fazer um convite também rapidinho. Eu tô abrindo um curso sobre arquétipos femininos. Eu vou dar um aulão dia 5. Quem tiver interesse, procurando inbox também, para depois a gente enveredar num curso mais extenso. É isso. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Todo mundo, tá? Tânia, muito obrigada pela sua presença e ter aceitado conversar com a gente. E vamos lá, ó, a gente e as deusas conosco, abençoando essa viagem. As deusas e os deuses, né? As santas e tudo mais. Todo mundo abençoando e vamos que vamos. Lá, todas as igrejas. Experiências. É isso aí. Namastê. Beijo, gente. Vai ficar gravado aqui, tá bom? Se alguém quiser depois rever. Um beijão, tá? Beijo, queridas que nos acompanharam. Tchau, gente.